Nós estamos celebrando essa estação, essa festa como nunca antes. Iniciamos na semana com os PGAs, com uma ceia, compartilhando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a cruz. A semana toda nós estamos meditando. Na sexta-feira nós tivemos um culto da paixão de Cristo. No sábado nós tivemos um turno. Estivemos em silêncio, meditando, para que hoje, no domingo, pudéssemos celebrar o grande dia. O grande dia. A Páscoa sempre será uma surpresa para todos nós. Sempre será uma surpresa. Maria foi surpreendida naquele seu momento, indo até o sepulcro, indo àquele túmulo. E a sua surpresa foi tanta que até um pouco de dúvida gerou naquele lugar. Os meios que Deus escolheu não foram os convencionais. Deus sempre faz isso. Deus não usa os meios que os homens poderiam escolher, geralmente escolheriam. As primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. Que interessante, na época, por conta da cultura, ninguém dava ouvido ao que uma mulher falava. Pois bem, Deus escolheu suas discípulas para serem as primeiras a testemunhar sobre a sua ressurreição. Foram até os discípulos. Lucas, capítulo 24, narra esse episódio. Na verdade, esse momento, esse acontecimento, ele está em todos os 4 evangelhos. Cada um tratando de uma maneira singular, com seus detalhes, da sua maneira de comunicar. Lucas nos fala o seguinte: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparados para encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, e a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com os vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles foram e falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem se entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram de suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos que estavam ali. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pensar que alguém ressurgiu dos mortos, é sempre muito suspeito. Principalmente nós que somos frutos de uma época onde nós queremos provar todas as coisas. Nós queremos provas concretas para poder acreditar em algumas coisas.
Por vezes falamos tão mal de Tomé, e somos como Tomé, exatamente assim, porque somos frutos de uma época como o iluminismo, o desenvolvimento do cientificismo, e assim nós queremos que todas as coisas se encaixem nas nossas lógicas, se encaixem nas nossas ideias, para poder crermos. Mas na verdade, o que nós temos, incrivelmente temos, foram testemunhas oculares do que aconteceu. A Páscoa aconteceu, uma Páscoa única, na sexta-feira, com Jerusalém cheia, com muitas pessoas, para celebrar tradicionalmente, lembrarem daquele tempo, daquele momento, uma festa comum, mas não tão comum assim, na verdade uma festa que fazia parte da sua tradição. Nesse exato momento Deus escolhe o dia e a hora para o seu filho ser executado numa cruz, uma cruz pagã, um instrumento de tortura romana, uma cruz onde a morte mais horrenda poderia ser observada. Nós vivenciamos um pouquinho isso na sexta-feira. Maria Madalena estava ali, presente, junto com as discípulas, acompanhou Jesus até o último momento, até colocarem ele no sepulcro, mas não poderia mais fazer nada. Por quê? Porque era sábado. A lei proibia qualquer tipo de atividade, e principalmente tocar em algum corpo morto. Essa angústia se instalou no coração. Sábado do silêncio, também chamado de sábado de aleluia. Essa angústia tomou conta do seu coração. Mas o sábado do silêncio também faz muita ressonância com a nossa trajetória, porque ali naquele momento Deus estava em silêncio. Imagina a maior esperança, o rei de Israel, o Messias prometido, aquele que herdaria o trono de Davi, aí raiz de Jessé. Imagina agora esse que entrar em Jerusalém sendo aclamado como o Salvador, gritaram: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele entrou em Jerusalém, mas agora estava ali com uma coroa de espinho, não estava num trono, ele estava numa cruz, agonizando, sofrendo, clamando. Muitos que estavam ali olhavam para ele e falavam assim: tu não és o Messias? Desce daí, porque se você descer daí, se tu desceres daí, nós creremos que tu és o enviado. Você não falou que é filho de Deus? Clama agora. Vamos ver se Elias o salva. Mas ele estava ali porque no Getsêmani, num diálogo com o seu pai, não estava brigando, mas num diálogo com o seu pai, encontrou força para seguir com essa missão. Executado pelos romanos, pelos judeus ali presente, por mim e por você. Executado. Então, o sábado do silêncio, quando Deus silencia, houve trevas sobre a face da terra. Em muitos momentos da nossa história, nós caminhamos assim, com as expectativas frustradas, as esperanças também frustradas, e até mesmo numa diminuição onde talvez não exista mais. Olhamos para Deus e perguntamos: o que aconteceu? Por que Deus está em silêncio? Eugene Peterson, um teólogo
mestre em espiritualidade, fala o seguinte: que não é porque nada foi dito que nada não está sendo feito. Assim foi na ressurreição, assim foi na Páscoa, e assim será na nossa ressurreição. Porque o Filho de Deus é jogado na terra como uma semente. Lembra do que ele mesmo falou aos discípulos? Pode uma semente cair na terra e não morrer? Ela precisa morrer para germinar. Jesus falava a seu respeito. Jesus falava sobre a obra, sobre a Páscoa. A Páscoa muda tudo, ela nos surpreende. A Páscoa não pode ser vivida de qualquer jeito, meus irmãos. Por muito tempo, a tradição cristã celebrava a Páscoa, porque era o momento mais importante da jornada cristã. O que acontece é que nós vamos aos poucos nos distanciando, e a Páscoa começa a ficar tão diluída na cultura, que nós não atentamos, não sabemos o que significa Feliz Páscoa, não sabemos mais. Talvez se tornou um cumprimento como tudo bem, assim como Feliz Natal. Raquel. A Páscoa é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. A Páscoa é o motivo que nós participamos da mesa do Senhor e podemos falar que nós temos comunhão. É por causa da Páscoa que a vida fica atenta na hora de chamar o destrona a morte. Que nem tu fez de manhã. A semente de Deus Pai é jogada no solo, no mundo, na terra. Ela penetra as profundezas. A tradição cristã, o credo apostólico fala que Jesus desceu as profundezas para resgatar. O apóstolo Pedro, falando à igreja, fala que ele desceu aos abismos da terra para resgatar aqueles que estavam em trevas e levar para a luz. A semente de Deus cai na terra e morre. Mas essa semente que morre é justamente a morte da morte. A morte do Filho de Deus, a morte da semente de Deus, é a morte da morte. A Páscoa significa que nós somos um povo que olhamos para a cruz, e em nossa memória, em nossos corações e no nosso imaginário, nós temos uma única palavra e uma única cena: o Filho de Deus sofreu. Por isso, o sofrimento faz muito sentido para nós. Mas o Filho de Deus ressuscitou, e se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. A Páscoa significa que a morte não tem a última palavra. E sabe, você talvez esteja atônito, sem saber o que fazer. Você está meio assustado ouvindo tudo isso, olhando assim, não sabe muito bem, não sabe se dá um amém, se celebra, fica ali olhando, porque parece que isso não é tão real para você. Ressuscitar dos mortos, isso não é tão real para você. Sua imaginação não alcança. Talvez num filme, numa série, onde existe um herói, ele ressurge, você pode pensar assim: nossa, como seria bom se isso de fato fosse real. Entenda uma coisa: tudo isso é sombra da realidade de fato. Porque uma Páscoa aconteceu. Ressurreição não é apenas um desejo dos nossos corações, é uma realidade presente na vida
Talvez para você imagina, já está de bom tamanho, só está lá no céu com Jesus. Se eu estiver lá no céu com Jesus, já é o suficiente, tá bom, não quero mais pensar em nada. E às vezes, por uma questão de egoísmo, nós não crescemos na compreensão do que significa a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Olha que interessante, Deus é muito intencional quando faz as coisas, a forma como Ele faz as coisas. Sexta-feira, Jesus morre. No sábado, aquela incerteza, imagina a angústia no coração de Maria, nos discípulos. O que nós vamos fazer agora? Inclusive o medo no coração deles estava tão grande que eles ficaram trancafiados numa casa, porque viram eles com Jesus. Logo, se executaram Jesus, eles seriam o quê? Os próximos. Eles estavam com medo, e por vezes o medo domina os nossos corações. Você sabe por quê? Sim, existe um medo natural nosso, como ser humano nós temos. Mas existe um medo que não deveria dominar os nossos corações. Porque um dia, nesse lugar onde eles estavam trancafiados, Jesus entra, organiza o coração deles e vai para o centro. E nesse centro, Ele fala: a paz seja com vocês. Os evangelhos são assim, incríveis na forma como organiza essa narrativa. O que isso significa para todos nós, meus irmãos? Que se o Cristo ressurreto é o centro das nossas vidas, certos medos não casam mais com a nossa trajetória. Não é apenas o medo de morrer, mas nós perdemos o medo de viver. Porque se nós encontramos uma razão pela qual nós morremos, encontramos uma razão pela qual vivemos. A ressurreição faz muito sentido para todos nós. Mas observe, eles estavam com medo ali. Assim como nós temos medo de viver e temos medo da morte também. Nós estamos vivendo num mundo onde parece que tudo que temos está aqui, exatamente aqui. Você sabe por que isso? Porque a Páscoa ainda não é uma realidade no seu coração. É um evento, talvez da tradição judaica ou da tradição cristã, mas não é uma realidade no seu coração. Mas observe como Deus é muito intencional. Ali na sexta-feira, Jesus é executado, morto. Sábado, a angústia, o silêncio. Mas no domingo, Maria, as Marias, que acompanharam Jesus em toda a trajetória, esperavam ansiosamente para embalsamar o corpo do seu mestre. Eles vão caminhando até o sepulcro. E aí a surpresa. João, ele dá um detalhe. João fala assim, no primeiro dia. No primeiro dia. João, ele conecta isso, por exemplo, com o dia do domingo da Páscoa, que significa o dia das primícias. Naquele dia, naquele domingo, era o dia onde eles apresentavam o primeiro fruto da terra. A semente de Deus Pai morre na sexta. E no domingo, Jesus se torna o primeiro fruto escatológico de Deus Pai. O primeiro, por quê? Porque por causa da ressurreição de Jesus Cristo, existe uma multidão de discípulos que esperam um domingo para a ressurreição, a grande ressurreição escatológica. Com isso eu não estou dizendo que Jesus volta num domingo.
Não entenda assim. Eu estou falando que no domingo da ressurreição, o domingo onde o primeiro fruto da terra, Jesus é o fruto de Deus Pai, o fruto escatológico de um novo tempo, de uma nova era. Com a ressurreição de Jesus, não apenas um corpo morto ressuscita, um novo tempo se aproxima, chega. Com a ressurreição de Jesus, um novo mundo chega. Com a ressurreição de Jesus, uma nova vida acontece. Por isso, meus irmãos, que nós não contamos o tempo. Discípulos de Jesus não contam o tempo como outros, como o mundo secular. Por isso que nós temos o calendário cristão, por isso que nós temos a tradição. Porque nós não contamos o tempo como qualquer outra pessoa? Porque nossa esperança é outra. A nossa esperança é outra. Jesus ressuscita. Ele vence a morte. Ele vence a morte. Ele é a primícia de Deus para a nova criação. Com a ressurreição de Jesus, o cosmos todo, toda a criação sente isso. Agora nós, e por isso, se você fala assim, olha, eu fui salvo, um dia eu aceitei Jesus, Jesus me salvou, entenda uma coisa: um novo mundo já pode ser vivido parcialmente por você, enquanto esperamos um mundo que o nosso Rei estará trazendo com Ele. E você não pode ficar inerte a isso. A Páscoa não pode ser vivida de qualquer jeito. Nós estamos falando da coisa mais importante da terra. Nós estamos falando da coisa mais importante que já aconteceu no mundo. Com a Páscoa, nós temos a esperança, um novo tempo, uma nova vida, uma forma de ver o mundo, uma forma de se relacionar. Por causa da Páscoa, nós podemos dizer que nós temos comunhão. Por causa da Páscoa, nós olhamos para o desastre, choramos, mas no final sorrimos, porque sabemos que todo o mal será destruído. Por causa da Páscoa, nós choramos quando nossos entes queridos que estão em Cristo morrem, mas no final nós sentamos tristes com saudade, mas sorrimos, porque sabemos que um dia, como Ezequiel viu, ossos se unindo, carne sendo montado, pele, nervos, significa o quê? Que a terra dará de volta a vida dos filhos de Deus. Entenda uma coisa: você não pode viver a Páscoa de qualquer jeito. Você não pode ver a Páscoa de qualquer jeito. Ressurreição não pode ser observada de qualquer jeito. Isso tem que ser resultado. Sabe uma coisa? Não sei se você, espero que você esteja ano que vem na Páscoa aqui conosco. Eu passo todo ano conosco, na verdade, estação por estação. E se você levar isso a sério, do início ao fim das comemorações, desde a abertura até o final, será diferente. Você sabe por quê? Porque nós não iremos comunicar de acordo com os nossos sentimentos, mas com a convicção que temos. Que a terra não ficará para sempre com a matéria dos santos. Chegará um dia quando o Filho do Homem retornar à terra, uma Páscoa, uma grande Páscoa irá acontecer. E sabe, nós estamos no domingo de Páscoa, estamos aqui. E sabe o que isso significa? Que todas as vezes, tradicionalmente, na tradição cristã, todas as vezes que a igreja se reúne no domingo, a igreja lembra, traz à memória que um domingo está chegando.
Num domingo nosso Senhor ressuscitou. E juntos, unidos, nós somos o povo que espera a grande colheita escatológica de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, feliz Páscoa para você não pode ser de qualquer jeito. Você não pode sair desse lugar falando assim, ó, a Páscoa no MPC foi muito legal, a peça foi muito boa, joia. Você tem que sair desse lugar pensando, eu sou o fruto da Páscoa. Existe uma ressurreição a caminho. Quando você olhar o mundo em destruição, você olha para o mundo, você sofre, você intercede, você ora, mas você olha para o céu. A Páscoa está chegando. A Páscoa está chegando. Oh, meus queridos e minhas queridas, feliz Páscoa não pode ser de qualquer jeito. Convido você a ficar em pé e celebrar a Páscoa como nunca antes.